Futuro servidor público da Assembleia Legislativa do Amazonas, seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui. Eu vou te contar tudo sobre a redação, mas eu quero alertar que eu vou falar especificamente da redação para agente legislativo assistente técnico, tá? Então, somente para esses cargos, porque a gente tem diferenças em relação aos outros cargos. Vamos falar um pouquinho da FGV, que é uma banca que é muito temida pelos concurseiros, mas eu quero te tranquilizar, porque eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV e eles conseguiram esse resultado com a minha estratégia, porque eu já entendi exatamente o que a FGV quer, tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal lendo a redação de um desses meus alunos. Para vocês terem noção, esses alunos fizeram o meu curso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eles prestaram esse concurso e um deles subiu 2.000 posições, para vocês terem noção de como a redação ela é decisiva em um concurso público. Eu falo isso porque eu também, quando fiz meu concurso, eu sou servidora pública há 8 anos, no estado de Mato Grosso. Quando eu fiz meu concurso, a redação elevou o meu nível no jogo. Então eu não fui tão bem na objetiva, mas na redação eu arrasei, tirei mais de 30 pontos de diferença em relação à segunda candidata e fui aprovado em primeiro lugar. Então redação é estratégia, é técnica, e se a gente consegue entender a FGV, a gente consegue ter resultado. Embora a FGV seja muito temida, isso acontece porque a forma como ela produz a proposta de redação é um pouco diferente das outras bancas. Então, tem bancas que fazem uma pergunta ou fazem uma afirmativa. Então, por exemplo, desafios para combater o consumismo na sociedade moderna. Ou, por exemplo, como o soldado combatente pode contribuir com a cultura da paz. Ou, por exemplo, como a tecnologia contribui para o desenvolvimento da saúde na sociedade brasileira. A FGV, ela traz geralmente um texto motivador e ela faz 1, 2, 3 perguntas. Muitas vezes ela não deixa o tema tão explícito e isso pode confundir muito o candidato, porque a pessoa espera um tema seco, né, um tema objetivo, e a FGV ela costuma brincar um pouco com isso. E ela também tem um perfil de trazer questões um pouco mais subjetivas, que estão ligadas a questões mais morais e éticas. Então, não fique esperando tanto um tema concreto, objetivo. Só para dar um exemplo, a FGV já cobrou, por exemplo, o tema vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Então, olha como é um tema que não tem como você produzir um texto ali, por exemplo, um modelo pronto, um texto congelado. Você precisa ter a habilidade de fazer a leitura dos textos motivadores para conseguir construir um texto como esse. Então, a FGV, ela delega ao candidato não somente a função de escrever 30 linhas num modo ali, numa estrutura dissertativa argumentativa, mas também refletir muitas vezes sobre 2 posições diferentes sobre o mesmo tema. É o caso desse tema, que ela coloca vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Assim como no concurso que os meus alunos fizeram e tiraram nota máxima, o tema da redação foi vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Então, diferente do Enem ou outras bancas, a FGV tem esse perfil de cobrar visões e nuances diferentes sobre aquele mesmo tema. E aí o candidato ele não pode ser radical. Ele não pode tender para um único lado, ele precisa apresentar essas 2 visões. Então, é aí que muito candidato se embola em relação à FGV, porque tem essa tendência a achar que vai ser um tema concreto. E só para dar um exemplo, a gente teve um concurso recente da FGV para o MPU, Ministério Público da União, e o tema envolvia a questão dos investimentos espaciais. Então, também não fique preso a questão do tema e a instituição. Então, a gente está falando de, por exemplo, um concurso policial, então o tema vai ser na segurança pública, ou um concurso professor, o tema vai ser educação. Se a banca não define tema, pode ser qualquer coisa. Então, se você está fazendo um concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas, ali para o cargo de agente legislativo assistente técnico, não espere que seja necessariamente um tema relacionado à instituição. Porque como ela não amarra no edital a questão do tema, pode cair qualquer coisa, modernidade, cidadania, trabalho, cultura, política, segurança pública, saúde. Então é importante que você se prepare para qualquer tema. E eu acho que a chave da FGV, para além da gente aprender estrutura, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é entender como os textos motivadores são construídos, porque são textos mais subjetivos, mais escorregadios. E se ela traz perguntas, por exemplo, é importante que no corpo do texto você responda essas perguntas. Não de maneira objetiva com sim ou não e uma resposta, porque não é uma questão discursiva. É um texto dissertativo argumentativo, a banca vai analisar a argumentação. Então é importante responder as perguntas, mas de uma maneira que esteja coerente dentro daquele texto, daquele padrão dissertativo argumentativo. Então, muito cuidado com isso, não fique esperando somente um tema ou só uma pergunta, porque ela tem
não é estética, né? Esses valores de trazer perguntas, de incitar uma reflexão para você construir o seu texto, tá? Então, muito cuidado, não fique preso a nenhum eixo temático, estude todos os eixos temáticos, e eu, inclusive, ensino isso dentro do meu curso de redação para concurso. Eu tenho uma live lá em que eu analiso essa redação nota máxima de um dos meus alunos, eu tenho certeza que vai te ajudar, entra aqui no link da bio. Vamos falar, então, sobre edital. 10 pontos vale essa redação, e a gente consegue, com toda certeza, no mínimo 8 pontos para garantir a aprovação. Porque, gente, o concurso público hoje, muita gente que não tá antenado, não tá inserido nesse meio, acha que vai tirar uma nota no objetiva e vai ser suficiente para ir para discursiva. Muitas vezes não. Por exemplo, teve um concurso recente aqui no Mato Grosso da SEDUC, de Mato Grosso, que é inclusive a instituição que eu sou servidora pública há 8 anos, e fazia 8 anos que não tinha concurso, inclusive. Vocês terem noção como um concurso é valioso, porque a gente nunca sabe quando vai sair o próximo edital. E muita gente foi super bem na objetiva, só que, gente, um ponto te elimina. Um ponto, tanto na objetiva quanto numa discursiva, pode te eliminar. Então, o ideal é que a gente consiga tirar no mínimo 8 pontos para conseguir ter um ótimo resultado e conseguir ficar na lista de aprovados e já ser chamado o quanto antes, né? Em relação à redação, eles colocam que como é que vai ser analisada, como que é a grade de correção. Eles vão analisar a progressão textual, então a parte ali de coerência do texto, organização e harmonia de ideias, seleção de repertórios, mas também vão analisar a parte de língua portuguesa. E você vai ter ali redução de nota caso você erre. Então é muito importante que você tenha muito cuidado com a língua portuguesa para que você não cometa desvios aí em relação às regras gramaticais da nossa língua, tá? Inclusive dentro do meu curso eu tenho uma aula específica sobre erros mais comuns dos candidatos, porque eu entendi que muitas vezes os candidatos cometem os mesmos erros. A gente tem crase, vírgula, concordância e tudo isso reduz nota. Conforme a grade de correção da FGV para esse edital, a gente tem dedução de nota por erro. Então, se um candidato, por exemplo, ele comete 8 erros de língua portuguesa nessas 30 linhas, ele vai ter redução de nota em cada um desses erros. Agora, se você comete, por exemplo, 2 erros, você vai ter uma redução, um desconto de nota muito menor. Então, é importante que você tome muito cuidado com a língua portuguesa, consiga construir um texto que não tenha ambiguidade, que o corretor consiga realmente entender as suas ideias, porque muito candidato às vezes produz a redação e ele, enquanto leitor, consegue entender, mas isso não é transmitido para quem está lendo aquela redação, que é o corretor. Então, muito cuidado, porque a redação não é para você. A gente está aqui para agradar uma banca, para se encaixar nos critérios de correção dessa banca. Então, é importante que você tenha uma visão do seu texto como se você estivesse produzindo e vendo o próprio corretor lendo o texto. Eu falo muito sobre isso dentro do curso. A gente não faz a redação pra gente, então, até na parte estética, toma cuidado com a palavra que você escreve, porque se o corretor não entender o seu texto, ele vai anular a sua redação. Então, até esse cuidado a gente tem que ter, porque a redação não é pra gente, não é pra agradar a gente. Então, por exemplo, eu sempre falo, pra que você vai colocar título em uma redação pra concurso se título não vale ponto? Conforme o edital de vocês, título não vale ponto, então pra que colocar título? A gente constrói o nosso texto com coerência, com coesão, com uma boa solução, uma boa proposta de intervenção, com boas leis e boas citações, para que isso esteja alinhado com o edital e com a banca. E não porque é bonito ou porque agrada, né? A gente faz porque faz sentido dentro daquela grade de correção. Então, título não vale ponto, não faz sentido você colocar título, por exemplo. Agora, citações e leis vão embasar o seu texto, e isso vai aumentar o grau de informatividade do seu texto, vai aumentar a musculatura teórica do seu texto. Então é muito importante colocar citações e leis. E muito candidato vacila nisso, achando que é simplesmente chegar lá e dar opinião sobre o tema. Ah, eu acredito isso. Não, a banca não tá afim de ouvir esse discurso pessoal. Isso não é uma narrativa, isso não é um diário, isso não é um relato pessoal, é um texto dissertativo e argumentativo, que obviamente tem posicionamento, tem criticidade, mas não é uma visão redundante, ambígua, pessoal. Eu sempre falo que nós temos certos valores sociais que são transmitidos pela igreja, pela escola, e tudo isso nos constitui enquanto seres humanos. Agora, a banca, ela não se importa com valores pessoais. Então, sempre que a gente constrói um texto, ele tem que estar alinhado ali de maneira crítica, racional e científica naquela estrutura de 30 linhas. Então, nada de pôr a sua opinião ou eu penso, eu acredito. A banca, ela tá alinhada com a Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela não quer ver nenhum tipo de discurso violento, que seja agressivo, que seja polarizado, que seja... que, por exemplo, promova a marginalização ou promova a violência. Então, sempre se nortear pela Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos.
e autores também que são repertórios que são legitimados e reconhecidos academicamente, né? Então, por exemplo, a gente tem o Milton Santos, o Bauman, Foucault, Chimamanda Adichie, a gente tem Djamila Ribeiro, são autores que realmente trazem muita força e muita potência para o nosso texto. Eu sempre digo que você não precisa de uma citação específica, porque eu acho que uma das maiores inseguranças dos concurseiros é achar que vai adivinhar o tema, né? Então, assim, professora, aposta de tema, todo vídeo tem. Qual que é a aposta do tema? Aposta é algo que a gente não liga, né? Porque a gente lida com a realidade, a gente não lida com suposições. Quando eu ensino uma estratégia de redação, eu não lido com suposições, eu lido com a realidade. A realidade é que a gente não consegue adivinhar o tema. O que nos cabe e é o que nos deixa em paz, com tranquilidade, com harmonia, sem aquela insegurança que acaba surgindo no processo de estudo para passar num concurso, essa harmonia vem do fato de que o que me cabe é aprender redação e não ficar em aposta. Não ficar em tigrinho da redação, torcendo para que o tema que eu estou adivinhando, apostando, caia. Eu lido com aprender a redação, então eu preciso de citações e leis que se encaixam naquele tema. Obviamente, gente, a citação, quando a gente fala citação em concurso, a gente tem medo também. Como que eu vou decorar a citação? Você não precisa de uma citação específica para o tema. Então, supondo que o tema envolva lá a questão da extinção de animais silvestres, por exemplo. Eu não preciso achar um autor, um biólogo que fala de extinção de animais. Se você souber, beleza. Mas a gente pode, por exemplo, fazer a Constituição Federal, que vai garantir que o meio ambiente deve ser ecologicamente equilibrado e deve ser não gerido, né, mas é uma manutenção feita não somente pelo Estado, mas por todos os cidadãos. Todos devem ter essa manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então eu não preciso trazer uma citação específica, é a partir da Constituição Federal que traz isso como premissa, né, que é o nosso dever cuidar do meio ambiente, eu faço a amarração com um tema específico. Então não fica também na paranoia de eu vou decorar 100 citações, não vai, você não tem nem esse tempo. Porque além da redação, você tem que estudar para as questões objetivas também. Então, dentro do meu curso, por exemplo, é tudo muito digerido, tudo muito sintético, tudo muito claro para que você aprenda o quanto antes, porque você não tem tempo. Então, quando a gente fala de citações e leis em uma redação, a gente sempre pensa numa perspectiva de uma citação mais ampla ligada ao eixo temático e você na argumentação costura com um tema específico. Eu ensino exatamente como fazer isso. Então, se você quer se tornar servidor público da Assembleia Legislativa do Amazonas, vem pro curso que eu tô te esperando lá. Eu dou muitas dicas, analiso muito a FGV, a VUNESP, Sebrae, Sesgran Rio. Eu tenho certeza que você vai conseguir também tirar nota máxima nesse concurso. É totalmente possível. Você não precisa nascer sabendo redação. Escrita não é dom, gente. A gente desenvolve essa habilidade e é exatamente isso que eu ensino. Então, clica nesse link abaixo aqui que eu vou te conduzir até a nota máxima.